Nós vamos ministrar a palavra e eu queria que você orasse conosco. Vamos estar orando. Senhor Deus, nós queremos agora, Senhor, falar da Tua palavra, Pai. Eu peço que Sua graça, Sua misericórdia venha sobre nós, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, o Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, Senhor. O Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Repreenda todo engano, toda obra do diabo, Pai. E que possamos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, eu quero falar com vocês, as Olimpíadas acontecerá em 2016. Essa palavra está sendo dada em 2012, ou seja, 4 anos antes. 4 anos antes. Agora, para que as pessoas não falem assim, poxa, vocês são muito doido, muito radical e tal, eu quero ler algumas coisas para vocês, primeiro da Bíblia. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, né? Vai dizer o que diz a palavra de Deus em Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 12, 2. Todo mundo abrindo a Bíblia em Romanos 12, 2. Vamos lá, Romanos 12, 2. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformadores pela renovação de vosso entendimento, tá? Então nós não podemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformadores deles através do quê? Da transformação do nosso entendimento, ou renovação da nossa mente. Lá em Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Tá, isso é o Senhor que está dizendo. Olhai para mim e sereis salvos. Ok? Deixa eu ver aqui um outro texto para nós aqui, que diz o seguinte. Olha só, em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Olha só o que diz em Jeremias 10:2. Jeremias 10:2. Não aprendais o caminho das nações, ou seja, não aprenda o caminho das nações. Em Jeremias 10:3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Inúteis. Já dá? Hein? São inúteis. Então, passei para vocês aí textos da palavra de Deus que nos alerta: não vos conforme com esse mundo, não ande atrás de coisas que te prendam nesse mundo, né? O embaraço desse mundo, não se contamine com as religiões das nações, com as culturas, olhe para Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, correto? Correto? Entendeu? Certo? Ok? Então é o seguinte, veja bem. Se você pegar a letra da música que foi feito um clipe para as Olimpíadas, vocês sabem que Olimpíadas é uma festa demoníaca. Pô, pronto, lá vem o pastor. É uma festa que é um culto a Zeus. Ah, pastor, mas isso foi lá na época passada e tal. Irmãos, o cenário está sendo montado. Por exemplo, no Rio de Janeiro de 2016 vai acontecer as Olimpíadas. Observe bem a letra da música que já está sendo e vai ser cantada muito, vai entrar nos lares de servos de Deus, vai ser cantada por crentes essa letra. Agora observe bem para você ver se não é algo no mundo espiritual. Eu tenho dó do Brasil e do Rio de Janeiro por isso. Tenho mesmo, realmente tenho pena do Brasil e do Rio de Janeiro. E olha só, toda vez que um servo de Deus se enfia em frente de televisão para ficar adorando essas porcarias de Olimpíadas, olha o que acontece. Ó, o Rio de Janeiro continua lindo, é a letra. Um panteão de verdade. Apolo, quem é Apolo, gente? Quem é Apolo? Apolo é um deus, adorou o som, o pôr do sol e a tarde. Poseidon, outro demônio grego, olhando o mar, disse: é isso que é felicidade. Ficaram
da roda de samba, ficaram na roda de samba até clarear. Quer dizer, esses demônios ficaram na roda de samba até clarear. Ficaram até as pernas bamba de tanto sambar. Ficaram da roda de samba até clarear e ficaram até as pernas bambas. Aí diz aqui o refrão: os deuses do Olimpo chegaram à nossa cidade. Isso é uma invocação aos deuses do Olimpo. Enaltecendo eles, chegaram à nossa cidade. Ficaram de pernas bambas de tanto sambar. Homens mensageiros falou para o pessoal que o Rio de Janeiro é sempre carnaval. Até Dionísio saiu na bateria. Dionísio é uma personificação de um deus grego que na cultura afro é Zé Pilintra, e no clipe da música é um cara bêbado pela rua, é um cara bêbado, demonstra o Rio de Janeiro um lugar de bebedice, de miséria e de pobreza, mas tudo bem. Afrodite era a rainha da folia, aí aparece uma rainha de bateria. Afrodite, na religião afro, é o quê? Pombagira. E Hera se encantou com a lua e o arpoador. Atenas se encantou com as vistas lá do Redentor. O Rio de Janeiro continua lindo, todo mundo curtindo. Alô, Vila Isabel, rainha da folia Afrodite. Os grandes deuses do Olimpo chegaram à nossa cidade. O rio continua lindo, tal. Apolo adorou o mar, aquela coisa toda. Então, olha só, Hércules falou: povão trabalhador, Artemis na floresta se enche de amor. Esfeto disse: Ares, o rio é paz. E todos responderam: o rio é demais. Zeus mandou dizer que os jogos estão para chegar. Zeus mandou dizer que os jogos estão para chegar. Zeus mandou a mensagem: o baile tá uma uva. Os deuses vão ficar aqui, não vão querer voltar para o Olimpo, não. Ficarão até as pernas bamba, até a perna bamba, com sorte de tanto sambar. Quem treinou, treinou. Quem não treinou, não treinou. O Rio de Janeiro continua lindo. Então, é toda uma exaltação, né? É toda uma exaltação, tá? Aos deuses do Olimpo, uma invocação. Agora, olha só, cara. Você vê, está sendo querendo liberar a bebida alcoólica nos estádios, ou seja, lá para as Olimpíadas também provavelmente vai estar liberado. E você vê que os cantores Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, sabe, é só esse pessoal de samba, de bebedeira, de tal, dessas coisas todas. E o clipe é uma exaltação aos deuses do Olimpo, chamando-os para vir para o Rio de Janeiro e também falando que eles vão adorar o Rio, que eles vão permanecer no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo todo um terreno sendo preparado para mais uma exaltação. E você viu uma novela dessa como Salve Jorge, que é uma que agora, em 2012, quando talvez vocês vão ouvir essa mensagem, reprisar essa mensagem, passar para alguém mais para frente, mas também uma saudação a uma entidade. Ou seja, o Rio de Janeiro está se preparando, a igreja brasileira, a igreja no Rio de Janeiro, tem que orar, tem que clamar o Senhor Jesus, sabe? Dionísio é o nome grego do deus romano Baco, Deus do vinho e das bacanalias, ou seja, Deus do vinho e das orgias, de todo tipo de Deus Baco. E é tão verdade que no clipe o cara vem andando pela rua jogando cerveja no chão, assim, ó, bêbado mesmo. Então, todo o clipe é baseado na mitologia, na cultura afro, etc, etc. Agora você viu, o que nós lemos aqui? Que o profeta falou: não aprendais o caminho das nações.
Olha só, os costumes religiosos das nações são inúteis, certo? Então, nós não temos que nos prender a essa cultura grega, essa cultura afro, essa cultura que vai atraindo para o nosso país, para as vidas, coisas terríveis, demoníacas. E aí o brasileiro vai ficar ali em frente à televisão assistindo um culto a Zeus. Aí vai cantar um culto a Zeus. E o pagode, o samba, ele gruda, ele tem uma capacidade de bater na tua mente, se bobear, você vai ficar cantarolando. Eu estou alertando a vocês 4 anos antes. Só que a campanha vai começar. E daqui a pouco você dentro da tua casa vai ter vários comerciais enaltecendo esses deuses, chamando esses deuses, dizendo que esses deuses estão vindo para o Rio de Janeiro, esses deuses não vão querer sair do Rio de Janeiro, vão querer ficar no Rio de Janeiro. A igreja tem que fazer algo, a igreja tem que se levantar no Rio de Janeiro. Não, olha, entenda uma coisa aqui para mim, por favor, eu estou falando 4 anos antes, não é para a igreja se levantar brigar com ninguém, não é para a igreja brigar com religião, não é para a igreja brigar com escola de samba, não é para a igreja brigar com nada disso, meu irmão. A nossa luta não está no campo físico, acorda, igreja. A nossa luta é no campo espiritual. Eu vou dar um toque aqui, 4 anos antes. Vai para os aeroportos, unja as entradas do país. Vai para o aeroporto do Rio de Janeiro, certo? Consagre a entrada do Rio de Janeiro ao Senhor, proíba que esses demônios do Olimpo entrem ao Rio de Janeiro, vai para as divisas do Estado, levante igreja em Campos, unja a divisa do Estado, igreja aí na divisa com São Paulo, porque muitos voos chegarão por São Paulo, nem tanto aqui pelo Espírito Santo não vai chegar, mas por São Paulo chegará, unja a divisa, o marco da divisa de São Paulo-Rio, sacou? Coloque a igreja, tem que ser igrejas, não é uma igreja, igrejas se reunirem. Pastores do Rio de Janeiro, tem algum me ouvindo, por favor? Pastores do Rio de Janeiro, em nome de Jesus, se levante em oração, consagre os limites territoriais do Rio de Janeiro. Esses deuses do Olimpo, claro que não vão chegar em aeroportos, não. É ato profético, unja os aeroportos, a divisa do Rio com São Paulo, a divisa do Rio com Minas, a divisa do Rio com o Espírito Santo. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, você entendeu? Rodoviária, unja isso profeticamente e ore para que Deus blinde o Rio de Janeiro, porque apesar dessa cantoria disso, a igreja tem autoridade. Unja os limites territoriais do Rio de Janeiro. Se tiver algum pastor me ouvindo, por favor, sente-se com alguns outros pastores e faça isso, igreja. Não permita, porque está vindo uma grande maldição sobre o estado do Rio de Janeiro, consequentemente sobre o Brasil. E a música profere, eles não vão sair do Rio de Janeiro. Ou seja, a partir das Olimpíadas, a situação do Rio de Janeiro vai piorar muito. Violência, prostituição, álcool, tudo isso vai piorar. Se nós nos levantarmos hoje, não temos que ir para frente de estádio, brigar, xingar, não vamos para a televisão falar, pedir para tirar o clipe do ar, brigar, não vamos, nada disso. Deixa no campo físico eles fazerem isso, vamos para o campo espiritual e comece a ungir. Então, juntar algumas igrejas, e não tem que procurar pastores famosos, não, esses de televisão, nada dessas coisas, não. Junte aí algumas igrejas de campos e unge algumas igrejas lá próximo, Angra dos Reis, lá para cima, divisa com São Paulo, mais lá para cima, unge ali os limites, vai no asfalto ali, derrame óleo, 1 litro, 2 litros de óleo no asfalto, ore, consagre o estado, vai para o aeroporto. Mas como nós vamos ungir o aeroporto, pastor? Meu amigo, vidrinho de óleo, na porta de desembarque ali, como se estivesse esperando alguém, deixa pingar uns olhinhos ali, comece a orar em espírito, Senhor, repreendo todo demônio, Pai, que não desembarque aqui no Rio de Janeiro pessoas possuídas por esses demônios, emissários desses demônios gregos, cantado por essa música que é uma maldição. Vai no outro aeroporto, faz a mesma coisa, vai na rodoviária, faz a mesma coisa, vem na divisa com Campos, faz a mesma coisa. Entendeu? Vai no porto, aí onde desembarca os transatlânticos, que virão transatlânticos, né? Faça a mesma coisa, né? Faça a mesma coisa.
cada mas tem que unir a igreja, não vai fazer um sozinho isso não, que você não aguenta a pancada não. Não é uma pessoa, um pastor só, tem que ser a igreja, porque a igreja de Jesus tem autoridade. A igreja de Jesus tem autoridade. Então, os textos que nós lemos, não vos conformeis com esse mundo, não vá atrás da cultura do mundo, certo? Não pratique aquilo que as outras nações praticam. É para nós, igreja. Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Nós, como igreja, então, os líderes da igreja do Rio de Janeiro, se você tem algum pastor amigo no Rio de Janeiro, baixe essa palavra e mande para ele em nome de Jesus. Por favor. Por favor, tem servos, amigos seus no Rio de Janeiro, crentes do Senhor Jesus, mande para ele essa palavra, sabe? Mande para ele essa palavra, para que eles possam começar um movimento. Mas entenda uma coisa, eu vou deixar mais uma vez falado aqui, gravado, não é para se levantar briga política, não é para se levantar contra entidade nenhuma, não é para se levantar contra Comitê Olímpico, contra Jogos Olímpicos, não é para se levantar contra cantores, contra religiões afros, não é para se levantar contra ninguém. É uma guerra silenciosa no mundo do espírito, espiritual, sacou? No espiritual. Comece a fazer isso, igreja. Faça um propósito de oração a partir de agora, de jejum, certo? Vamos jejuar um dia por mês até as Olimpíadas. Vamos jejuar 2 dias por mês até as Olimpíadas. Vamos fazer um calendário de jejum entre tantas igrejas. Crie um Facebook, uma comunidade, um site, orando pelo Rio de Janeiro, para que Deus guarde o Rio de Janeiro antes e depois das Olimpíadas. Só isso. Não precisa meter a boca em ninguém. Não precisa brigar com ninguém. Pô, mas o senhor parece que tem medo? Não, meu irmão. Não é medo. É que quando você vai para a televisão bater boca, que nem a gente vê um monte de pastores aí, quando você vai para bater boca para política, quando você entrou na guerra no reino físico, o diabo deita e rola, que enquanto isso no reino espiritual ele desce a lenha. É no reino espiritual, é guerra silenciosa. Você vê, lembra lá em Jericó? Deus deu Jericó ao povo dele? Deus deu a cidade de Jericó. Era uma cidade fortificada, com muralhas. Deus poderia mandar os caras ir lá e começa a empurrar o muro, bater nos portões, fazer isso, fazer aquilo. Não, cala a boca todo mundo quietinho, só fique rodando a cidade. Quando eu mandar, dá um brado e toque as trombetas. Pronto. Então, tem algum tocador de chofar aí, um servo de Deus, ungido de Deus, vai para os limites do estado, toque o chofar, unge como eu falei. E aí nós vamos começar a batalhar e criar uma proteção espiritual à cidade do Rio de Janeiro. Você que mora no Rio de Janeiro, você que tem amigos no Rio de Janeiro, você que tem pastores no Rio de Janeiro, por favor, baixe esse, vai estar no nosso canal do YouTube essa mensagem logo logo, né? Baixe ela e mande para um pastor, para um amigo no Rio de Janeiro, um servo de Deus no Rio de Janeiro, para que ele mostre para os seus pastores, para que ele mostre para os líderes, para que os líderes façam isso. Mais uma vez, encarecidamente, vou repetir pela não sei quantas vezes nessa gravação, não é para arrumar briga, para televisão bater boca, não é para nada disso aí. Isso é para esses caras que gostam de sensacionalismo. Nós queremos luta espiritual, é batalha espiritual. Tá bom? Que Deus te abençoe tremendamente. Que a graça de Deus venha sobre você. Você que está ouvindo, que foi entrar nessa batalha no Rio de Janeiro, você que mora no Rio, pastor do Rio de Janeiro, igreja do Rio de Janeiro, em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, a proteção, que o Senhor guarde e guarde a igreja dele na cidade do Rio de Janeiro, nessa batalha que vai ter que começar. Por isso que o Senhor envia os anjos designados por ele, para que essa batalha seja uma batalha ganha pelo Senhor Jesus, usando a sua igreja. E que esses demônios do Olimpo, esses deuses aclamados por essa letra, por esse clipe, por essa música, não venham ao nosso país. E nem aqui fique, nem sequer entre, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem, o nosso site é o www.amazongospel.com, www.amazongospel.com. O nosso e-mail é amazongospel@gmail.com.
Espero que ela chegue aos ouvidos dos líderes da igreja do Rio de Janeiro, em nome de Jesus.